Paz e graça, shalom, paz de Deus. Caros irmãos, rapidamente eu vou fazer um vídeo aqui, vai ser pequeno, Deus me fez sentir, a respeito aos Romanos capítulo 8, no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, muitas das vezes o homem e a mulher que está em Cristo Jesus passa por determinadas situações na sua vida que não deveria passar, certo? E às vezes no escorregão a pessoa comete algum pecado. E muitas das vezes dá naquele coração, irmão, uma sensação de tristeza por ter pecado, por ter cometido alguma coisa grave diante de Deus. E muitas das vezes ela se sente a pior pessoa do mundo. Isso é uma demonstração que o Espírito Santo não se retirou de você ainda. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo não sente essa tristeza nem esse arrependimento. Se você sente, é porque você ainda está dentro de você com o Espírito clamando pela misericórdia de Deus. Isso quer dizer, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Isso significa o quê? Que você tem ainda condições, mesmo nessa situação, de encontrar o perdão da parte de Deus. Não importa qual pecado você cometeu, desde o momento que você não blasfemou contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós negamos ao Espírito Santo, quando nós levantamos contra a divindade de Cristo, quando nós participamos de coisas, de doutrinas e demônios, que eu não posso citar aqui porque a lei hoje ela está muito severa a respeito disso. Fora isso, irmãos, você pode acontecer sim um desastre, porque todos nós estamos sujeitos. Mas eu não vou dizer para você que você vai para o inferno, ou que você não tenha salvação, ou que Deus não possa te perdoar. Por isso eu te aconselho você nem contar para homem nenhum, porque se você conta, muitas das vezes o homem, infelizmente, irmãos, ele só beneficia aquilo que é da família dele. Você tem que conversar com Deus. Vejamos, irmão, nós temos exemplos, muitos exemplos. Certa vez o profeta Isaías, ele reconheceu o seu pecado contra o Senhor. E Deus, quando ele percebeu que Deus queria usar dele, e ele era um pecador, ele viu que não tinha condições, ele disse: ai de mim que estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. Imagina como é que não era, irmão. E vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está em 6 de Isaías, versículo 5. 6 de Isaías, versículo 5. Isaías viu a santidade de Deus. Ele tinha cometido pecado. Ele estava, irmãos, ele mesmo falou com a boca dele. Mas quando ele falou, ele sentiu o quê? Uma tristeza, um remorso, irmãos. Ele sentiu que ele estava numa condição miserável. Assim como o apóstolo Paulo, que se considerava o pior dos pecadores, mesmo sendo apóstolo, ele ainda disse que ele era o pior dos pecadores. Imagine. 1 Timóteo 1, versículo 15. No entanto, é importante lembrar que a tristeza não é sinônimo também de arrependimento. Ela é apenas uma consequência de alguém que reconheceu a sua falha, o seu pecado. Tem muita gente que vive se lamentando, achando que assim Deus irá se compadecer do sofrimento delas, mas o que o Senhor espera de nós é uma mudança de atitude, quer dizer, você não permanece naquilo. Bom, eu cometi isso, mas não vou cometer mais, me perdoa, Senhor, me perdoa. Pronto, irmãos, poderoso é Deus. Por isso, se você errou, não quer mais voltar a praticar o mesmo erro, peça perdão a Deus e creia que Ele já te perdoou. Pronto. A Bíblia diz que o Senhor lança todos os pecados nas profundezas do mar,
Miqueias 7, versículo 19. Isso quer dizer que ele nos perdoa de verdade e não leva em conta o que fizemos de errado. Por quê? Porque você deu a volta por cima, você não vai querer fazer a mesma coisa. E tem um sinal também quando você vê que a pessoa busca o arrependimento, irmãos. Um pecado cometido contra Deus ou contra alguém, o nosso coração é tomado pelo desejo de reparar esse erro de alguma forma. Queremos devolver algo em troca a fim de tentar consertar aquilo que fizemos mal. E foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu no Evangelho. Ele também, irmãos, ele buscou o perdão e o Senhor falou que perdoava ele. Ele não foi batizado, né? Ele havia extorquido muita gente. Você pode dizer, mas eu já sou batizado. Irmão, não importa. Se você for lá em João capítulo 1, versículo 8, você vai ver que se nós dissermos que não pecamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Então está aqui, irmãos, uma resposta para você que pensa que não tem perdão, que alguém já falou para você que você vai para o inferno, que não tem mais salvação. Meu Deus, você tem que entender, irmãos. Existem pessoas até que perdem cargos dentro da igreja. E, enfim, tudo isso acontece. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é diferente. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a igreja também é guiada pelo Espírito Santo, irmão, ela deixa a pessoa ali um pouco em análise para ver se realmente a pessoa está arrependida, irmãos. Não se joga ninguém fora. Entendeu? Você veja que um criminoso estava na cruz, não conhecia nada, tinha feito tantas coisas, até matado gente, talvez, roubado. E o que o Senhor Jesus falou com ele só porque ele disse: Senhor, lembra de mim quando tu estiveres no teu paraíso? Aí o Senhor falou para ele: ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Por que o Senhor falou isso? Garantiu para ele. Em Lucas 23, 39. É porque houve arrependimento sincero. Meu irmão, entenda uma coisa. Não existe arrependimento verdadeiro sem que você aceite as consequências. Agora, é lógico, do mal que você plantou em algum momento da sua vida, se você fizer isso, Jesus reconhecerá a sua atitude e fará mesmo que fez com aquele homem lá na cruz. Nós sofremos consequências às vezes. Puxa, porque eu estou assim, porque eu estou passando por isso. Você cometeu um erro, você cometeu um pecado, agora você está passando por isso, mas você foi perdoado. Então, irmãos, veja o que aconteceu. Paulo era perseguidor de cristão. Paulo matava cristão, irmão. Você cometeu o quê? Um adultério, uma fornicação? Você matou alguém? Você blasfemou contra o Espírito Santo? Eu não estou te justificando. Eu estou dizendo para você que se você se arrepender, Deus trará mudança no seu comportamento. E Deus não tem prazer que você pereça. E eles vão perceber, a sua família, os seus filhos, sua casa, que você mudou. Se aquela igreja lá não te aceita mais, não te sauda mais, vai para outra, irmão. Vai servir a Deus em outro lugar. Se Deus quiser usar de você, irmão, Ele pode se usar sim. Por que não? Imagine Davi. Nem alguém diz que Davi é porque não era no tempo da graça, irmãos. Era pior, eles iam apedrejar Davi. Iam matar a mulher que Davi pecou. Mas Davi alcançou misericórdia. Então, irmão, não vai nessa conversa que você pecou, que você não vai mais para o céu e que não adianta mais você ler a Bíblia, que não adianta mais isso nem aquilo. Somente tem uma coisa que você tem que fazer, irmãos. Presta bem atenção. Só tem uma coisa que você tem que saber o que fazer. E isso você tem que saber. É não voltar ao mesmo erro. Não adianta você explicar para os outros que ninguém vai entender, vai haver críticas, vai haver tantas coisas.
Mas o Senhor já está te alertando, irmãos. Você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, cometeu isso. Agora, você pode muito bem ter certeza que nem tudo está perdido. Que Deus começa uma nova obra na tua vida, limpa você, porque aquilo que Deus escolheu não tem ninguém, irmão, que possa repudiar. É claro que vai ter que ter uma consequência, isso daí acontece com qualquer um. Porque senão vira uma bagunça. Então não estou aqui dizendo que você pode pecar, não é nada disso. Estou dizendo que tem alguém que às vezes a tua denominação falou, você não tem mais esperança, você já pecou, você já está morto, Deus não te ama mais. É tudo mentira, irmão. Porque o diabo não leva ninguém na igreja. Se você entrou na igreja, é porque você quer ouvir alguma coisa de Deus. E quem blasfema contra o Espírito Santo não quer saber de igreja, irmão. Ele vai para outras coisas diabólicas que eu não vou falar aqui. Então aqui é a esperança. Há esperança para o perdão, mas depois vai e não peques mais. Crê em Jesus Cristo e você terá a vida eterna. Não vai atrás de líderes que já vão condenando, sentando, mandando sentar no último banco e dizendo que você não tem perdão. Eles não são Deus e não são dono do céu. Passa isso para quem você quiser passar, que vai ser bom para a alma de alguém que está depressiva, achando que vai para o inferno e às vezes tira a sua própria vida por causa dessa doutrina aí, sem misericórdia que anda por aí. Jesus Cristo veio para resgatar e não para matar e não para destruir. Eu não vim para matar nem para destruir, ele disse. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Deus seja sempre glorificado. Amém.